Vamos estudar agora a vinda de Jesus. Se realmente ele vem 2 vezes. Se só vai arrebatar só a igreja e outros vão ficar, como passa em filmes, né? Para isso, nós vamos ter que começar aqui no capítulo 24 de Mateus. Abre sua Bíblia aí. Nós vamos ler o versículo 27 aqui, ó. Diz assim: porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Tá vendo que aí fala da vinda do Filho do Homem, que ele vai vir como um relâmpago, certo? Ou seja, o que isso quer dizer? Seria bom também se vocês pesquisassem aí depois como é um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. Pesquisa no YouTube. Porque Jesus disse Oriente até se mostrar no Ocidente. Onde o sol nasce é no lado do Oriente e onde mostra é o Ocidente. Aparece do outro lado. Ou seja, aqui está dia. E em alguns outros países está noite. Mas quando Jesus chegar, a gente lê aqui no versículo 29, o sol vai escurecerá. Ó. Logo depois, nas aflições daqueles dias. As aflições daqueles dias quer dizer tribulação. O sol escurecerá. Deixa eu limpar aqui para você. Escurecerá. E a lua não dará sua luz. E as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Ó, aqui nós já vê, e Mateus fala verão, o Filho do Homem, né? Então tem tudo a ver com o Apocalipse 7. Lá no primeiro de Apocalipse 7, né? Aqui no Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Deixa eu abrir aqui para você. Vai me acompanhando aí. Ó, 1, 7, ó. Eis que vem com as nuvens, todo olho verá, até os mesmos que os traspassaram. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Viu? A mesma coisa, ó. Todo olho verá. Em Mateus nós vimos também que a palavra fala que verão o Filho do Homem. Não foi isso que a gente lemos? Deixa eu abrir aqui de novo, ó. No 30. Deixa eu limpar aqui. Aqui, ó. Verão, ó. Tá vendo aí? No 30, ó. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem. Então tem tudo a ver com lá, né? Tudo a mesma coisa. Sim. O sol escurecerá porque Jesus que é a luz. Todos sabemos que quando Jesus veio à terra, ele veio como um homem. O Espírito estava na barriga de uma mulher. Agora vem de um modo como os próprios judeus queriam vê-lo. Quando destrata o que Jesus disse que desceu do céu para fazer a vontade de Deus, foi seu Pai, e os judeus, eles murmuram, diziam, não é este Jesus, o filho de José? Eu quero mostrar isso para vocês. Está escrito aqui em Lucas 6:42 aqui, ó. Ou como pode dizer a teu irmão, perdão, é João 6:42. Perdão, irmãos. A gente humanos, né, somos cheios de erros. Ainda bem que nós temos nosso Senhor Jesus. Aqui, 6:42 diz assim, ó, de João. Deixa eu ajeitar aqui. E diziam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Viu só? Os judeus aí tratando de Jesus. Eles queriam ver Jesus descer do céu.
como ele vai vir agora. Por isso que muitos acreditam que Jesus ele vai arrebatar a igreja e os judeus vão ficar porque eles queriam ver com seus próprios olhos. Aí Jesus vai descer do jeito que eles queriam. E como os judeus não fosse também a igreja, né? Porque eles vão ficar e Jesus vai descer no jeito que eles queriam que eles descessem. Tem muita gente que acredita nisso. Então Jesus vem, arrebata sua igreja e os judeus ficam para ficar a tribulação, sofrendo, como se não fosse a igreja. Certo que tem alguns judeus que ainda estão esperando a vinda do Messias pela primeira vez. Mas isto não quer nos dizer e afirmar que são todos os judeus. Porque vocês podem ler que muitos judeus aceitaram Jesus. E ainda tem outros aceitando. Ou para você não? É só você ler a história de Jesus e você vai ver. Muitos judeus o aceitaram. E por que na nossa época ainda não pode aceitar? Agora voltando a respeito da chegada de Jesus. Vocês sabem que este de Mateus 24, de 27, que também diz da vinda do Filho do Homem, e também no versículo 29, é a mesma de Apocalipse 1,7, certo? Estes estão de acordo porque os versículos dizem que todos verão. E que no arrebatamento nós vamos no piscar de olhos muito rápido que nem vamos perceber. Você olha para estes dois versículos que foi citado para um estudo e dá uma olhada direito e vê que Jesus está nas nuvens. Vamos lá, eu tenho que abrir lá de novo. Mateus. Aqui. 24. Aqui, ó. 24, 30. Diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Ou seja, ele não chegou aqui na terra, não pisou na terra, está sobre as nuvens, o céu. Agora vamos ver lá em 1 Tessalonicenses 4,17. Lá é que fala a respeito do arrebatamento, né? Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, justamente com eles nas nuvens. Vamos lá ver. Aqui, 1 Tessalonicenses 4,17, ó. Diz assim: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados justamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. E só? Os ares, sobre as nuvens, certo? E ainda diz aqui, ó, justamente com eles nas nuvens. Quem são eles? Vamos lá voltar de novo para Mateus, para a gente saber. Aqui, Mateus, ó. 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com show, clamor de trompeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Opa! Aqui não está falando de um arrebatamento? Os anjos ajuntando os escolhidos, como lá na palavra do trigo e joio, como em 1 Tessalonicenses 4:17. E não esqueça que aí fala também a respeito de verão o Filho do Homem. Então, não vem dizer que não tem nada a ver com Apocalipse 1:7.
E não vem dizer que aí não está acontecendo um arrebatamento. Será se não? Vamos ler de novo, ó. Será que não está vindo um arrebatamento aqui, ó? Versículo 31, ó. Vamos aqui, ó, 31. E ele enviará os seus anjos com rinchor, clamor de trompeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos. Ajuntarão os seus escolhidos, não é arrebatamento, não? Desde os quatro ventos. O que é os quatro ventos? Oxe, em todo o mundo, nos quatro cantos da terra, de uma a outra extremidade dos céus. É um arrebatamento aqui, querido. Ouvem dizer que não é. Ah, mas como explicar ao abrir e fechar dos olhos? Vamos lá, em 1 Coríntios 15:51, saber a respeito disso. Aqui, 1 Coríntios, ó. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51, ó, diz assim: Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ao nós ler aqui, ó, eis aqui vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos. Está acontecendo um arrebatamento aqui, né? Ó. Nem todos dormiremos, quer dizer que os vivos que ficar, como diz lá em 1 Tessalonicenses, os vivos que ficar não serão arrebatados antes que os mortos ressuscitem primeiro, aqueles que morreram em Cristo. Mas todos seremos transformados. Agora aqui já está falando é de transformação, não é mais de arrebatamento. Vendo? Vamos continuar, ó. No momento, um abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, o abrir e fechar dos olhos está dizendo de transformação. Não está falando de arrebatamento. É transformação. Transformação é totalmente diferente de arrebatamento, como ira de Deus é totalmente diferente de tribulação. Certo? Agora, o que quer dizer? Vem aqui, ó, no versículo 52. Deixa eu limpar aqui para você. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Ante. O que quer dizer ante? Quer dizer depois que tocar a trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptível. E nós seremos o quê? Transformados. Mas muitos dizem que transformado é arrebatado. Será? Assim como eu estava falando, que alguns acham que a ira de Deus é a tribulação. Que é como se Deus quer nos fazer cair em tribulação, em angústia, aflições. É a mesma coisa que Tiago disse, nos aconselhando pelo Espírito de Deus. Lá em Tiago 1,13, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tiago 1,13 diz assim, ó. 1,13. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas era como se estivesse falando isso. Agora, voltando em 1 Coríntios 15:51 e diante, vamos para lá de novo. Vocês já perceberam que o arrebatamento é muito diferente de transformação. E porque temos que ser transformado? Lê no versículo 53 que nós precisamos de um corpo incorruptível. Aqui está escrito, ó, no versículo 15, li aqui para você, 53, ó. Porque convém que isto
que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista de imortalidade. Só? Por isso que nós precisamos de uma transformação. E essa transformação já sabemos que é não abrir e fechar dos olhos, que não tem nada a ver de arrebatamento, mas sim de transformação. Agora, a gente precisa se transformar para não termos os desejos carnais. Um corpo para ser imortal. Não vamos vivermos eternamente com o nosso Pai e o nosso Cordeiro. Ou vocês pensam que vão ser arrebatados com este corpo carnal? Se não, vocês estavam contra a palavra de Deus. Como diz aqui mesmo em 1 Coríntios 15, no versículo 50, diz assim, E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Olha aí, só. Agora, queridos, tem coisas mais importantes do que você ficar pensando em questão, você é arrebatado antes ou só depois da grande tribulação, que é de pregar o evangelho, ser as testemunhas do Senhor. Quando Jesus diz que nós que cremos nele iremos fazer as mesmas obras que ele faz, e ainda nos afirma que faríamos maiores do que ele fez. Sabe que Jesus fez obras que jamais outro já fez aqui na terra, como de andar sobre o mar e muitas outras coisas que não vou nem citar aqui nesse vídeo, mas lerem a história de Jesus vocês vão ver. Agora, que obras são essas que faremos? Sermos uma referência para o nosso próximo, ganhar vidas. Queridos, ganhar vidas vale muito mais do que você buscar fé para andar sobre o mar, muito mais do que milagres físicos. Se alguém muito doente chegou a morrer, mas antes de morrer, morreu aceitando Jesus, não vale muito mais do que a morte? Porque acha que a palavra de Deus diz que faz festas nos céus por causa de uma ovelha perdida que foi encontrada pelo filho? Ou pelo filho que voltou arrependido para a casa do pai? Faça isso, que Deus te protegerá para não ser pego, já que fugirá por causa da grande tribulação. Mas Deus está contigo e levará os seus escolhidos em um lugar seguro. E é dele que vem o nosso sustento. Ele sustentou o povo do deserto. Vai te sustentar também. Então não fique com medo. Porque muitas das vezes as pessoas querem resposta porque querem ser arrebatado antes. Quem não gostaria de ser arrebatado antes? Mas quando fala grande tribulação, não quer dizer que talvez você pode ser pego e sofrer. Claro que muitos talvez negarão, mas outros não negarão. Busca mais em Deus, em Deus. Porque quando nós estamos em Deus, todo medo é lançado fora. Amém? No final desse vídeo, eu deixo uma pergunta para quem está me acompanhando. Se os judeus que vão ficar na grande tribulação e os gentios que aceitaram Jesus vão ser arrebatados, depois que ressuscitarem judeus e gentios, só falta dizer que os judeus não vão ser ressuscitados. Aqui, como fala em 1 Tessalonicenses 4:17. E vão ter que esperar os judeus que ficaram na terra. Então me responde 1 Coríntios 15:23. 1 Coríntios
15:23, aqui mesmo, ó. 15:23, ó. Diz assim: Mas, deixa eu limpar aqui. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Bem, Cristo foi o primeiro, certo? Morreu e ressuscitou. Depois é a vez das primícias. Quem são os primeiros? Não são os judeus? Depois os que são de Cristo, na sua vinda. Ou seja, a igreja, esperando a vinda de Jesus para ser arrebatados. Mas a igreja não ia ser arrebatada primeiro? E os judeus não iam ficar? Mas aí diz, por ordem, Cristo, primícias e os que são de Cristo, a igreja. Me explico. Se não tiver a resposta, eu tenho. O Espírito me revelou. E se quiserem a resposta, se inscreve no meu canal e pergunte. Quero resposta. Que no próximo vídeo explico a respeito disto. Amém? Que a graça de Jesus esteja com todos.